Bom dia, a gente está aqui com a professora Karina, a gente vai conversar um pouco com ela. E primeiramente eu gostaria de saber que a professora contasse um pouco da formação dela e na especialidade. Então, primeiramente, bom dia a todos, meu nome é Karina Coerne de Carvalho Passig. Eu já de antemão gostaria de agradecer esse convite de vocês, por fazer essa participação aqui, e quem sabe mostrar para vocês um pouquinho, da importância do saneamento, da hidráulica, enfim, dessa grande área que compõe a engenharia civil também. Então, respondendo o seu primeiro questionamento, Júlia, eu sou engenheira civil formada pela Universidade Estadual de Maringá e, na sequência, eu fiz o mestrado e doutorado na Escola de Engenharia de São Carlos, que é da universidade, faz parte da Universidade de São Paulo, USP. Então, os meus títulos são em engenharia civil, eu sou mestre e doutor em engenharia, com área de concentração em hidráulica e saneamento, Atualmente eu sou docente aqui no Departamento Acadêmico de Construção Civil para graduação, tanto para os cursos de Engenharia Civil quanto para o curso de Engenharia Sanitária e Ambiental. E também sou professora permanente dos programas de pós-graduação em Engenharia Civil e em Ciência e Tecnologia Ambiental. E quais vocês acham que é o maior desafio hoje em dia na área de engenharia civil em hidráulica e saneamento? Olha, no que diz respeito ao saneamento, quando a gente observa os números no nosso país, em relação à infraestrutura de saneamento básico, então quando a gente pensa em distribuição de água potável para a população, quando a gente pensa em coleta de esgotos para a população, ou mesmo coleta e o gerenciamento adequado dos resíduos sólidos, os números, os índices de atendimento à população no nosso país, eles estão muito aquém ainda de uma idealidade. O que a gente deveria ter como uma infraestrutura básica, a gente ainda está muito falho nisso. Então, vocês conseguem observar alguns dados de órgãos órgãos governamentais, melhor dizendo, como é o caso do SNS, lá vocês têm acesso a esses números, então vocês vão ver esse déficit ainda nesse atendimento para a população. Sim. E como você vê o papel da engenharia civil voltada para o saneamento hidráulico, para as ODSs, para a melhoria de qualidade de vida, para sustentabilidade e também para a proteção do meio ambiente? Bom, qualquer ação que diga respeito ao saneamento, que esteja relacionada ao saneamento, como esses 3 exemplos que eu citei, a gente não pode esquecer também da drenagem das águas pluviais, então a gente não pode esquecer das emissões atmosféricas também, e aí todas essas ações, todos esses déficits, essas faltas, comprometendo cada vez mais, basicamente, a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Então, qualquer ação que a gente fizer em benefício do saneamento, a gente vai acabar melhorando a saúde, a segurança e a qualidade de vida da população. Isso tem tudo a ver com os objetivos do desenvolvimento sustentável, Porque quando a gente observa a água, a importância da água, quando a gente observa a saúde, cidades sustentáveis, então, ou seja, são todas ações, movimentos voltados para essa melhoria, atendendo a esses objetivos, E quais são os projetos e trabalhos que são mais significativos assim para a população, tanto que a senhora produziu, quanto que a senhora supervisionou? Logo que eu me formei, eu tive a oportunidade de trabalhar em um grande projeto de saneamento. Então eu tive que fazer, foi um desafio muito grande para mim. Logo, eu era recém-formada realmente e fui contratada para desenvolver um projeto de saneamento voltado ao esgotamento sanitário de um município aqui no interior do estado do Paraná. Nossa, que interessante, é bem grande. Foi um projeto de 8 meses, eu me recordo que eu tive que desenvolver vários dimensionamentos, e aí todos os desenhos no AutoCAD na época, Sim. E o projeto dizia respeito não apenas à estação, ao dimensionamento, o projeto em si da estação de tratamento de esgotos, mas também à rede coletora desse município, que não tinha.
Então, foi muito interessante, foi um desafio grande, né? E ali eu vi realmente a importância, a aplicação dos conceitos teóricos que eu via em sala de aula, agora na prática, né? Porque eu tive que fazer as visitas em loco, fazer levantamento de dados populacionais para poder fazer um projeto futuro de 20 anos. Então, assim, foi um grande desafio na minha vida profissional. E hoje eu tenho eu desenvolvo vários trabalhos, várias orientações, né? Então, iniciação científica, trabalho de conclusão de curso, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Então, aqui no Laboratório de Saneamento do Departamento Acadêmico de Construção Civil, a gente tem um grupo do qual fazemos parte, eu, o professor Fernando Passi, que é do DACB, o professor André Nagali, que é do DACOC, professor Flávio Freire, que é do DACOC também. Nós temos esse grupo aqui, nós orientamos esses alunos em pesquisas voltadas ao saneamento, basicamente tratando esgoto sanitário por processos biológicos, então a gente trabalha com reatores anaeróbios, aeróbios, anóxicos e com os sistemas de wetlands, né, que tem hoje em dia digamos assim, uma pegada ambiental muito grande, né? E também na parte de processos físico-químicos, então a dissorção, eletrocoagulação, ozonização, então a gente tem as pesquisas voltadas, né? Eu gosto muito e tenho desenvolvido muito trabalho com aproveitamento de resíduos sólidos da construção civil, como materiais de recheio para os wetlands, para os reatores. Então é uma forma de aproveitar o resíduo, minimizar o resíduo lá no seu ponto de descarte para outras aplicações. Aí a gente também já entra com as OBSs, né, de reaproveitar os resíduos. Por isso que a gente, exatamente, Júlia, a gente não consegue não ter esse link, é tudo realmente interligado, né? Muito interessante. E também, quais as habilidades que você acha que são essenciais para um aluno ele voltar mesmo, se especializar na área de hidráulica e saneamento? Olha, eu acho que, primeiro de tudo, se o aluno, né, ele busca especialização, nós temos diversos programas, né, distribuídos no nosso país, programas de mestrado, de doutorado, cursos de especialização também, né, então a gente tem tanto o stricto sensu quanto o lato sensu. E isso é muito importante, porque assim, o nosso país, eu sempre falo, a gente não deve na parte de saneamento em nada para nenhum país, para qualquer outro país, sabe? A gente tem as técnicas, a gente conhece os processos, os métodos. Agora, o que o aluno precisa ter? Vontade. Ele precisa efetivamente querer se especializar, melhorar o seu currículo, se profissionalizar, né? Ter como a gente pode dizer, melhorar o seu nível de conhecimento. Eu acho que isso é o principal, é ter vontade. E ter também consciência que o nosso país ainda tem um caminho muito longo até ele realmente atingir esses índices de idealidade para o saneamento. Então, falta de trabalho, eu sempre falo, falta de oportunidade de serviço para quem quer o saneamento nunca vai ter. Você sempre vai ter oportunidade de trabalho, mas é preciso ter vontade, né? Você tem que querer entender que o mestrado são 2 anos, entender que um doutorado você tem até 4 anos para desenvolver, que uma iniciação científica é 1 ano, então você precisa realmente querer, né? E quanto a que não tem falta de emprego, realmente não tem, até porque é uma área que ainda não está totalmente desenvolvida, né? Exatamente, exato. É importante a gente saber que ela não está desenvolvida, não assim em termos de conhecimento, eu digo de técnicas, de processos, de tratamento, mas sim a implementação disso, a aplicação disso, a devolução do que é investido na ciência, na pesquisa para a população. E esse é o maior gap que a gente tem, a maior falha que a gente tem realmente, sabe? Sim. E quando a senhora falou de iniciação científica, eu queria saber como que funciona a iniciação científica, se tem vaga, como que funciona para entrar mesmo, ingressar? Aqui no Laboratório de Saneamento, já fica aqui o meu convite a todos os colegas, né? Se tiverem interesse em fazer uma visita técnica, a gente pode organizar junto aqui com os colegas que estão, né, fazendo essa entrevista.
A gente tem vaga, tanto comigo quanto com o professor Fernando no momento, né? Os demais professores eu realmente não sei. Mas a gente tem vaga de iniciação científica na modalidade voluntário ou na modalidade bolsista. Se a gente tiver uma procura significativa, a gente costuma fazer um processo seletivo, nada mais do que uma entrevista simples, um bate-papo. E aí o aluno, uma vez aprovado, ele tem 1 ano para desenvolver essa atividade com dedicação exclusiva. Então, o que é dedicação exclusiva? Ele não vai poder ter mais do que uma fonte de renda. Então, se ele ingressou na iniciação científica como bolsista, ele tem que ter apenas a fonte de renda, que é o pagamento daquela bolsa, né? Ele não pode fazer isso e ter um estágio, por exemplo, remunerado, certo? Então, aqui as atividades, basicamente, a gente opera sistemas, né, como eu disse, processos biológicos ou processos físico-químicos voltados ao tratamento dessas águas residuais. O esgoto sanitário, a gente trabalha com um efluente sintético, então ninguém vai colocar a mão no esgoto sanitário, mas a gente faz um preparado, um sintético, para quê? Para que a gente consiga desenvolver as pesquisas aqui. Então fica aqui o convite, né, para que vocês venham, conheçam os nossos trabalhos. Vocês podem acessar também o currículo Lattes dos professores, né, da área, que tem muita informação importante para vocês aí, e é sempre uma oportunidade de troca. A gente aprende com vocês e vocês aprendem com a gente, certamente. Com certeza, também acrescenta muito no currículo e também conhecimento, né? Porque é uma baita oportunidade de fazer iniciação científica. É porque te prepara para o futuro, né? Então, se você depois... Sempre no currículo de vocês tenham ciência disso. Se você fez uma ação de monitoria, ou se você trabalhou numa ação de iniciação científica, ou se você é formado numa segunda língua, tudo isso vai ajudar bastante para você se destacar na concorrência, né? Isso é muito importante para a vida profissional de vocês. Quero agradecer, professora, por você ter aceitado o nosso convite de gravar essa entrevista e por ter compartilhado, né, o seu tempo, o seu conhecimento com a gente. E também muito obrigada pela oportunidade, né, que ela ofereceu a todo mundo para iniciar na iniciação científica. E é isso, professora, muito obrigada. Eu que agradeço a vocês, né, por essa oportunidade. Só vou ter contato com vocês lá na disciplina de saneamento, então um período bem mais à frente. Mas fica aqui o convite, reforço, para que vocês venham, conheçam o laboratório, conheçam as nossas pesquisas, né, e se encantem também, assim como algum dia eu me encantei pelo saneamento, né? É uma área que tem muito para crescer com a colaboração de vocês, a geração nova que está vindo aí, né? Desejo muito sucesso a todos e agradeço essa oportunidade. Obrigada, professora.